evangélicas, mas antes de começarmos a leitura, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, estamos com a Tua palavra aberta e queremos ouvi-lo mais uma vez. Por favor, toque em nosso coração, em nossa mente, nos dê entendimento da Tua palavra e que tudo aquilo que aprendermos possa contribuir com a nossa salvação. Abençoe cada um, cada família aqui representada, em nome de Cristo pedimos amém, Senhor. Amém. Muito bem, ontem nós estudamos sobre o anticristo, ou apresentado aqui em Apocalipse 14 e 13, a besta do Apocalipse, que é aquele falso Cristo que enganaria muitos, porque ele tem aquele comportamento de aceitar a adoração como se fosse Deus, se apresentar como Deus, não é? E essas são as principais características do anticristo. Hoje nós vamos estudar esse tema, o selo de Deus e a marca da besta, porque aqui na mensagem do terceiro anjo, a recomendação é para não adorarmos a besta e nem recebermos a sua imagem. Ontem nós dissemos que o que está em jogo é a adoração, a verdadeira e a falsa adoração, e nós temos que nos posicionar. A primeira mensagem angélica é uma mensagem de apelo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É apresentar o Deus verdadeiro, levar as pessoas a temê-lo, adorá-lo como o único Deus legítimo e verdadeiro, aquele que criou o universo, aquele que também nos criou. Mas há uma advertência na mensagem do terceiro anjo, dizendo para não adorarmos a besta. Então, se ela recebe adoração, é porque é um falso Deus, né? Um poder que se apresenta como Deus. E ontem nós entendemos biblicamente que o anticristo, ou a besta do Apocalipse, é Roma papal, né? Que se apresenta como Deus na terra, o representante de Deus, e aceita a adoração. E hoje nós vamos aprender que Deus, Ele quer colocar um sinal no seu povo, bem como o inimigo, não é? Vocês vão perceber, em Apocalipse 13 é apresentada duas bestas, uma que emerge do mar e outra que emerge da terra, e essas duas bestas se unem para obrigar as pessoas a receber a marca do anticristo. Então vamos ler. Se puder apagar essas luzes aqui, ajuda para ficar mais nítido a apresentação. Vamos lá então. Olha o que diz o texto: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então percebam que o inimigo quer todos, quer colocar um sinal em todos, sem exceção, ricos ou pobres, livres ou escravos, qualquer pessoa ele deseja colocar essa marca. Agora, o que é a marca da besta? Eu disse ontem que na pandemia, por exemplo, eu vi na rede social falando sobre as vacinas, e alguns diziam que era através da vacina contra o Covid que seria aplicada a marca da besta, não é? Alguns dizem que o chip que será implantado na fronte das pessoas, enfim. O que diz a Bíblia a esse respeito? O que de fato é a marca da besta? O que nós vamos ver hoje é que é uma questão de escolha, não é? Vocês vão perceber que tudo aquilo que Deus é e faz, o diabo quer imitar. Porque antes da Bíblia apresentar o tema da marca da besta, que aparece em Apocalipse 13 e 14, depois lá também no verso 16, vocês vão perceber que antes disso
a Bíblia fala do sinal de Deus, ou o chamado selo de Deus. E como eles dizem, ao Satanás tentar imitar Deus, quando Satanás disse que seria semelhante ao Altíssimo, quando Satanás invejou Deus de ter um trono lá no céu, e ele disse que subiria as mais altas nuvens, estabeleceria o seu trono, então Satanás também criou um sinal para colocar nos seus súditos, porque é uma questão de escolha de reinos. Há dois reinos diante da humanidade: o reino de Deus e o reino terrestre, esse reino que será destruído. Então, ao nós aceitarmos o selo de Deus, nós estamos dizendo que pertencemos ao Senhor. Vejam, irmãos, como a Bíblia descreve o desejo de Deus de colocar um sinal no seu povo. Isso aparece lá em Apocalipse 7. Leiamos. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o que mesmo? O selo de Deus. Então vejam aqui, irmãos, Deus tem um selo, um sinal. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em que lugar? Na fronte. Veja que Deus quer colocar um sinal, que a Bíblia chama de selo, um selo na nossa fronte, na nossa testa. E vejamos qual é o objetivo então desse selo. Por que Deus quer colocar este sinal? Vocês já viram que um fazendeiro, alguém que cria um rebanho, por exemplo, um rebanho de bovinos, não é? Por que o fazendeiro coloca uma marca no seu gado? Quantos aqui já viram isso? Um ferro quente, vai lá e coloca, muitas vezes é um desenho, muitas vezes são iniciais do nome, muitas vezes são números, não é? O que o fazendeiro quer dizer e por que ele tem essa preocupação de colocar um sinal no seu rebanho? O pertencimento, né? O senso de pertencimento. Quando ele coloca um sinal, o seu sinal ali naquele animal, ele está dizendo: esse animal me pertence, é meu, não é? Então esse é o sentido, irmãos. Deus quer colocar um sinal no seu povo. Quem aqui se considera povo de Deus? Levante a mão. Então você tem que almejar o sinal de Deus. Porque se nós não adorarmos Deus verdadeiro, não escolhermos pertencermos ao Senhor, nós receberemos um outro sinal, que é a marca da besta. E não existe neutralidade. Não tem como você dizer: não, eu não quero nenhum e nem outro. Não, ou nós receberemos o selo de Deus, ou a marca da besta. E como nós lemos, onde mesmo o inimigo quer colocar a marca? Na fronte ou sobre a mão direita. E vamos entender por que é também na mão direita. Então vamos lá. A palavra selo, como eles disse, aparece muito na Bíblia. Aparece desde o Antigo Testamento. Quem aqui é da época das cartas, em que você ia ao correio e lá no correio eles colocavam um selo? Você lembra desse período? Não é? Hoje as mensagens são todas aqui pelo celular, né? Através das redes sociais, e-mails e tudo mais, correio eletrônico. Mas no passado era assim: você vê um documento ali, uma carta do ano 1500. Se você perceber na extremidade, havia um selo. Esse selo feito de cera, não é? Vejam como o Antigo Testamento, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, quando registra ali a história
da cova dos leões, não é? E a Bíblia diz ali que a porta da cova foi fechada e o rei com seu anel selou ou lacrou aquela porta de entrada. Ou seja, irmãos, quando isso acontece, ninguém podia abrir aquela porta da cova, porque aquela pedra, né, que lacrava, porque o rei havia selado. Veja esse texto, Ageu 2:23, como Deus se refere a uma pessoa como alguém que lhe pertence, e Ele sela essa pessoa. Olha o que diz ali: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei com o meu anel de selar, porque eu te escolhi. Perceberam aqui o sentido de pertencimento? Deus está dizendo: Zorobabel, eu te escolhi, você é meu, e eu te selei. Então, alguém que pertence ao Senhor. Aqui em Esther 3:12, a última frase ali diz: em nome do rei Assuero se escreveu. Veja aqui, está falando de alguém que estava redigindo um documento, uma carta, e ali com o anel do rei se selou. Olha uma ilustração. Os reis da época, quando eles tinham que emitir uma carta, então geralmente ele tinha escribas que, ao escrever a carta, uma vez pronta, e lembre-se que nos tempos bíblicos eram escritos em couros de animais, pergaminhos, não é? E ao enrolar aquele documento, colocava-se então aquela cera, e o rei tinha um anel, e ele então colocava a sua marca ali naquele selo, identificando quem era o emissor da carta, quem era a autoridade que estava enviando a carta. Você sabe, lá em Apocalipse apresenta os 7 selos, e diz que o cordeiro é o único digno de abrir os selos, só o cordeiro. Portanto, irmãos, um documento oficial de uma autoridade, como um imperador ou um rei, quando ele emitia uma carta para outra autoridade, o mensageiro que levava aquela carta jamais podia imaginar abrir o documento. Ele era condenado à morte de imediato, não é? Porque só aquele que recebia o documento, essa autoridade tinha, só essa pessoa tinha autoridade de abrir. Outra informação importante: o que estava registrado no selo? Ou seja, aquele anel, quais eram as informações daquele anel? Basicamente 3 informações. Além de um brasão, que geralmente o rei tinha, né? Você sabe que até uma prefeitura hoje tem o seu brasão, identifica o município, não é? Os reinos também naquela época tinham o seu brasão, algo que o identificava, mas ali estava também o nome do rei, ali estava o seu cargo, não é? E a sua jurisdição, ou seja, o território que ele governava. Então, queridos, vamos identificar o selo de Deus, porque se a marca da besta, o sinal da besta de Satanás, é uma imitação daquilo que Deus faz, porque, repito, tudo aquilo que Deus faz, o diabo procura imitar. Deus fala do caminho, né, da porta estreita, o inimigo cria a porta larga, não é? A Bíblia fala do selo de Deus, então o inimigo já cria a sua marca. A Bíblia apresenta a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas lá em Apocalipse 16 nós vemos a trindade de Satanás, o dragão, a besta e o falso profeta. Se nós identificarmos o selo de Deus, o sinal de Deus que Ele vai colocar sobre o seu povo, automaticamente será revelado qual é a marca da besta. Então vamos ver. Primeiramente, o que nós vamos descobrir na Bíblia? Que Deus coloca esse selo, e esse processo de selamento é aquilo que eu disse, é um processo, não é algo bom.
é contínuo, né? Ele tem começo, e o processo só termina quando Jesus voltar ou quando a pessoa morrer, não é? Se ela morre selada ou não. E a Bíblia diz que esse processo de selamento, de identificação do povo de Deus, começa no momento em que a pessoa se torna filho de Deus, no momento da sua conversão, da sua filiação. E o selo é colocado sobre aqueles que escolhem ser do Senhor e são adoradores do Senhor. Então vejam o selamento na filiação. Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes o quê? A palavra. Quando mesmo que começa? Eu preciso de silêncio. Depois que se ouve a palavra da verdade, depois que se estuda a verdade, a Bíblia, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, acreditando no evangelho, o que acontece? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O agente selador é o Espírito Santo. Entende? Ele que coloca o selo, o sinal de Deus no momento da conversão. No momento em que a pessoa estuda a palavra da verdade e tendo acreditado, ele então recebe o selamento. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, queridos, não restam dúvidas de que esse processo começa na conversão. Agora, o selo também é colocado sobre os adoradores de Deus. Vejam, a recomendação é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra. Ou seja, aqueles que se entregam ao Criador, aqueles que aceitam pela fé o Criador, eles então se tornam selados e adoradores do Criador. Há um apelo na Bíblia: ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante daquele que nos criou. E a Bíblia diz que agora o Espírito Santo vai colocar o selo, olha só, resguarda o testemunho, sela o que mesmo? Olha, aqui começa a identificar qual que é o selo. Sela-se o que mesmo? A lei. A lei no coração dos meus discípulos. Então, o que é o selo de forma ampla? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Ellen White diz, irmãos, que a lei de Deus é uma extensão do seu caráter. Geralmente nós olhamos para a lei de Deus como um código que proíbe as pessoas de fazer as coisas. Não faça isso, não faça aquilo, não é? É assim que geralmente nós fazemos a leitura da lei de Deus. Mas eu gostaria que você olhasse com outros olhos a lei de Deus. Por trás de cada mandamento há um princípio do caráter de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, ó, não adulterarás, qual é o princípio que está atrás desse mandamento, não adulterarás? É o princípio da pureza, porque o nosso Deus é puro. Você já viu, por exemplo, o salmista Davi, lá no Salmo 51, dizendo: dá-me, Senhor, um coração puro, um coração igual ao de Deus. Deus é um Deus puro, é um Deus santo. Quando a Bíblia diz não matarás, qual é o princípio que está por trás desse mandamento? O que Deus recomendou, o que Jesus recomendou? Quando perguntaram qual é o principal mandamento, ele diz: ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o que a Bíblia fala sobre Deus? Que Deus é amor. Então, quando eu aceito Deus, o Espírito Santo coloca em minha mente. O coração aqui é apenas algo ilustrativo, não é? Porque você sabe, assim como um namorado envia um cartão no formato de um coração para a namorada, não significa que você sente no coração. Todo o sentimento é aonde?
é na mente. Então o Espírito Santo coloca na nossa mente a lei de Deus. Mas de forma específica, irmãos, há um mandamento que tem aquelas 13 informações. Qual era a informação que continha no selo mesmo? Lá no anel do rei? O nome do rei, o seu cargo e o seu território. Mas há um mandamento que tem essas 13 informações. E esse é o quarto mandamento, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas qual dia mesmo? Mas o 7º dia é o que? É o sábado do Senhor teu Deus. Olha o nome do rei aqui. O rei do universo. O Senhor Deus. E o mandamento continua: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o que mesmo? O céu, a terra, o mar e tudo que neles. Olha com meus olhos. O que diz a primeira mensagem angélica mesmo? Há um apelo para adorarmos o verdadeiro Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, quando eu paro no sábado, todas as atividades, e veja, no sábado, porque Deus, irmãos, não gosta de preguiçosos. Aliás, o sábado Salomão diz: vai ter com as formigas o preguiçoso, né? O apóstolo Paulo diz que quem trabalha tem o direito de comer, não é? Então Deus manda: trabalhe, 6 dias trabalharás, mas pare no dia da semana. No dia da semana você tem que parar. E qual é esse dia que Deus estabeleceu? O sábado. Então no sábado você vai parar, porque no sábado você vai adorar o Criador. Vejam, quem recebe o selo de Deus? Aqueles que se entregam a Ele no dia da conversão e se tornam adoradores. E Deus criou um espaço no templo chamado sábado para que os seus filhos o adorem plenamente durante aquelas 24 horas. É para lembrar do Criador. E Deus abençoa e santifica esse dia. Então olha que coisa maravilhosa. Os selados são adoradores do Criador. Olha como isso é claro em Ezequiel 20, verso 12. O que diz ali a Bíblia? Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Também lhes dei os meus sábados para servir o quê? Sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Diga amém? Amém. Olha que coisa linda. A Bíblia diz claramente: eu dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim. Olha só o sentido de propriedade. O sábado claramente é o selo de Deus, que identifica os filhos de Deus, os selados. Olha o verso 20, no mesmo capítulo, verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Atenção, querida igreja, o sábado nesses últimos dias vai ser o mandamento distintivo do povo de Deus. Vai ser um mandamento que vai realmente deixar claro quem pertence ao Senhor. Eu sei que alguns dizem: pastor, mas esse selamento relacionado à guarda do sábado é coisa do Antigo Testamento, é coisa da velha aliança. Porque você sabe quanto Deus percebia que o seu povo, preste atenção, o seu povo selado se desviava do Senhor, abandonava o Senhor e entrava em apostasia, em idolatria, em adultério.
Deus geralmente propunha uma aliança, e essa aliança era constituída da seguinte forma: geralmente Deus suscitava um profeta que apelava para o povo voltar-se para o Senhor novamente e voltar a guardar os mandamentos. Isso envolvia o sábado, para deixar de idolatrar, os falsos deuses e adorar o Criador. E é o que diz ali o Deuteronômio 4,13: então vos anunciou-lhe a sua aliança e vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. E isso tinha a ver com bênçãos e maldições, não é? Olha aqui nos meus olhos um pouquinho, deixa eu perguntar para você: você considera a sua vida uma vida abençoada? Irmãos, nós temos que refletir se nós adoramos verdadeiramente a Deus, estamos guardando os seus mandamentos, porque guardar os mandamentos de Deus genuinamente tem a ver com bênçãos. Deus abençoa os que guardam os 10 mandamentos. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção. Para quem Deus tem as bênçãos? Vamos ler a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor. Pastor, o senhor leu o Velho Testamento, Deuteronômio 11, mas a nova aliança continua pedindo a guarda dos mandamentos? Sim, irmãos, é o selo de Deus. Quem tem o selo de Deus está na aliança com o Senhor, está em aliança com Deus. Olha o que diz o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, verso 10: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor, na sua mente. Relembrando, Apocalipse 7, onde Deus quer colocar o selo? Na fronte, na mente. Olha aqui, está lá, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então percebo que a aliança fala do selo que está na fronte, e fala do pertencimento. E eu serei o seu Deus, e vocês são identificados como o meu povo, os que guardam os mandamentos, e de forma especial o sábado, que é um sinal distintivo. Olha o mesmo capítulo, agora, verso 16: esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Está claro para você? Sabe por que a terra está amaldiçoada e Deus precisa voltar logo? Jesus precisa voltar com urgência. A terra está amaldiçoada, irmãos, por 3 razões, diz o profeta Isaías no capítulo 24. Ele diz assim: a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, por 3 razões. O que os habitantes da terra têm feito? Estão amaldiçoando a terra, têm transgredido as leis. Olha aqui nos meus olhos, aqui em São Leopoldo, quantos habitantes tem São Leopoldo? Mais ou menos uns 200.000 habitantes. Quantos aqui têm guardado os mandamentos de Deus como está na Bíblia? São poucos. Então a maioria está transgredindo as leis. Pior do que isso, a Bíblia diz que Satanás iria mudar a lei de Deus e quebrar a aliança. A maioria das pessoas não estão mais em aliança com Deus, porque não tem mais a lei na sua mente, no seu coração. E por isso a maior parte das pessoas são idólatras. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela, queimados moradores da terra, e poucos homens restam. Jesus ainda não voltou. Os anjos continuam segurando os ventos da terra. Essa terra ainda não foi destruída por causa desses poucos homens fiéis que restam. Então vamos à contrafação. Vamos conhecer a marca da besta. Já está claro para você o que é o selo de Deus?
é a lei do Senhor, que é colocada quando? Quando que Deus coloca o seu sinal? Na conversão, porque na conversão a pessoa se torna filho de Deus de verdade. A gente usa essa expressão, todo mundo é filho de Deus. Biblicamente, quando que a pessoa se torna filho de Deus? Quando foi que Deus falou para Jesus: tu és meu filho em quem me alegro? No batismo. Porque no batismo o nome da pessoa é registrado no livro da vida, no livro do céu. Lá no cartório celestial, as pessoas que nascem de novo, nascem para o reino de Deus. Lá ele tem uma certidão de nascimento, escrita em pedra branca, e no cartório celestial é registrado o nome do filho que nasceu de novo. E ali ele é identificado como filho, como adorador do Deus verdadeiro. E ele anda com essa marca na sua vida. Quando ele guarda o sábado, por exemplo, ele está um sinal, né, visível. Aqui eu sou filho de Deus, guardador do sábado, porque eu paro na semana para adorar o Criador. Mas o inimigo criou uma marca. Veja, Daniel 7,25 diz: proferirei palavras contra o Altíssimo, magoarei os santos do Altíssimo, e cuidarei em mudar o quê? Os tempos e a lei. Como o diabo sabe que a lei de Deus é o seu selo, o diabo falou assim: eu tenho inveja de Deus, então eu vou fazer uma contrafação, eu vou criar a minha lei, e os meus adoradores vão guardar a minha lei. E o diabo criou uma lei paralela. Vejam, lá em Jeremias 43 diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eu não vou ler todos os textos por causa do tempo, mas vou apenas resumir. Aqui o profeta diz que o povo deveria quebrar as colunas de Bet-Seme, jogar fora os deuses, os ídolos do Egito. Por exemplo, irmãos, vejam essa divindade do Egito. Estão vendo essa imagem aqui, ó? Esse é o chamado Deus Ra, a divindade do sol. Os egípcios adoravam os astros, em especial o Deus Ra. Veja aí uma imagem do egípcio com as mãos estendidas, recebendo as bênçãos dos raios solares. Eram adoradores do sol. Em Babilônia também se adoravam astros. E o Império Romano dividia os dias da semana em dias de culto a astros. A religião romana era o mitraísmo, e essa divindade aqui, ó, a divindade solar, era o principal deus do Império Romano. E era adorado em que dia da semana? Domingo. Lembram que nós lemos ontem que a besta é quando nós adoramos a criatura, porque o diabo quer que eu e você sejamos pagãos. Ele não quer que você seja adorador do Criador, do único Deus eterno e verdadeiro. Ele quer que eu e você adoremos criaturas. Então vejam, ao invés dos romanos adorarem o Deus eterno, eles adoravam astros, principalmente o sol. E olha como Deus reprova isso. O que está em Deuteronômio 4,19: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o quê? O sol, a lua, as estrelas, a saber todos os exércitos dos céus, e seja seduzido a inclinar-te perante eles, e Deus o quê? Cultos. Entende? Ontem nós citamos, por exemplo, quando a igreja romana disse que Pedro foi o primeiro papa, eu disse que não, porque Pedro aceitou ser adorado? Não. Quando Cornélio se ajoelhou, ele disse: levanta-te, não faça isso, porque eu sou homem. Nós lemos em Apocalipse 19 que João tentou adorar um anjo. O anjo não aceitou, falou: não faça isso.
sou conservo teu e do Senhor, adore a Deus. Quando Satanás levou Jesus e propôs que Jesus o adorasse, ele disse: arreda, Satanás, né? Porque só ao Senhor prestarei culto. Então essa é a proposta de Deus. Deus quer fazer uma aliança com você. Quer que eu e você sejamos adoradores do Criador, do Deus eterno, que não tem começo e nem fim. Entende? Não adorar criaturas. Mas o que o diabo faz? Isso é paganismo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. É o indiano que adora uma vaca, torna a vaca sagrada. Já ouviram falar disso? Sim. Não é? São aqueles que são regidos por astros até hoje. Você vê aquelas pessoas que acreditam em horóscopos, não é? Porque o astro dirige a minha vida, né? Eu nasci em tal mês. Agora vamos ver como o inimigo adulterou a lei de Deus, os estatutos da lei de Deus, e criou uma lei paralela. Você já ouviu falar do imperador Constantino? Ontem nós falamos um pouquinho sobre o imperador Constantino. Lembra que ele foi aquele que edificou uma nova capital, Constantinopla, em 330, e deu ao bispo da igreja o governo da cidade de Roma, e ali começou a nascer um reino diferente. Pois é, esse habilidoso e astuto imperador, porque enquanto os outros perseguiam e matavam os cristãos, esse foi muito sutil e estratégico. Ele propôs uma aliança, e é muito perigoso, irmãos, quando o império político propõe aliança com a religião. É saudável o Estado laico, não é? Onde a religião não se mistura com a política. Mas Constantino propôs, e ele fez um edito, chamado Edito Constantino, no dia 7 de março de 321. Propunha à igreja o seguinte: que todos os juízes, e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Na religião mitraísta romana, qual era o dia de adorar o sol? O primeiro dia da semana. Eu estou contextualizando para você ver como surgiu uma lei paralela. Porque lembre-se, a lei de Deus é o que? É o selo de Deus. E diz toda lei há um que é específico, que distingue mesmo. Qual é? O sábado. Ok? Então, continuando. E essas palavras são do próprio Edito. Não são palavras de um religioso. Não fui eu que redigi isso aqui. Isso aqui eu extraí na íntegra da internet. Não é? Inclusive, essa última frase diz assim, ó: este texto teria influenciado a primitiva igreja cristã ao ratificar o domingo como dia de guarda. Você já ouviu o argumento? Ah, não, eu guardo domingo porque o meu pastor lá diz que o primeiro dia da semana deve ser guardado porque foi o dia da ressurreição de Jesus. Mas não, o historiador está dizendo que não tem nada a ver com isso. Isso não é argumento. Foi Constantino que influenciou a igreja cristã. Isso aqui são palavras do historiador. A guardar o domingo como dia de guarda, né? Ao estabelecer o domingo como dia de repouso, o dia sagrado. O imperador romano Constantino influenciou em grande parte na inclusão na igreja cristã de dogmas baseados em tradições, e tradições do mitraísmo, tradições pagãs que foram introduzidas. Lembra que nós estudamos ontem sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, que Paulo diz, não é? E que antes viria uma apostasia, e depois seria revelado o homem da iniquidade. Então, essa apostasia veio dessa influência de Constantino, que levou os cristãos a se afastarem da Bíblia, até o ponto de ser proibido as pessoas a lerem a Bíblia, e então eles passaram a seguir tradições pagãs. E o mais triste, irmãos, é quando a igreja se covarda. A gente lê, como por exemplo lá em Atos capítulo 5, não é? Quando os apóstolos eram raçudos, e tem
tementes a Deus e diziam: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós não vamos nos afastar da palavra de Deus. Nós vamos seguir a palavra de Deus, que temos que pagar com a nossa vida. Mas é triste você ver quando a igreja cristã se reúne em concílio e aceita a proposta de Constantino. E a princípio, inclusive, guardava-se o sábado e o domingo, mas daqui a pouco o sábado foi deixado de lado. E aí criou-se o mandamento paralelo. Porque se você abre a Bíblia em Êxodo 20, você tem a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Irmão, esse livro Deus usou 40 profetas para escrever, não é? Profetas inspirados por Deus, como diz o apóstolo Pedro. Mas tem uma parte que é tão sagrada, que é o seu selo, que o próprio Deus escreve com o seu dedo. E como o diabo odeia Deus e é ciumento de Deus, ele cria uma lei paralela. Se você pega a Bíblia, abre a Bíblia em Êxodo 20, e você pode ir à igreja e comprar, não precisa nem comprar, você ganha um catecismo, e você comparar os mandamentos do catecismo e da Bíblia, você vai ver a diferença. Porque na lei de Deus, o segundo mandamento diz para não fazer imagem de escultura. Porque aqui a Bíblia está ensinando como cultuar. Primeiro diz: não terás outros deuses. Depois diz: olha, no culto a Deus não existe imagens de escultura, não tem você adorar um homem ou um astro, nada que tenha lá no céu ou na terra ou algo semelhante. A gente crê que Deus é Espírito e os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Quem é que acredita que Deus está aqui? Eu não preciso criar um ídolo aqui e dizer que Deus está aqui. Deus está aqui. Eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. Mas o diabo tirou esse mandamento. Ao criar o seu mandamento, o segundo está: não tomar seu santo nome em vão. Esse é o terceiro. Mas veja, ele faz uma contrafação, ele faz uma mudança dentro da própria lei, né? Para ficar parecido com a Bíblia. E agora ele vai no cerne da coisa. Qual o mandamento assim que tem todas as informações do selo? O sábado, não é? Sábado é um mandamento distintivo, Ezequiel 20. E ali os versos 16 e verso 20, né? Eu lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós. E então no lugar do sábado, ele muda, ele diz assim, ó: guardar domingos e festas. E como ele jogou no lixo, que é o segundo, para dar 10, ele pega o 10º e transforma em 2. Ele pega um mandamento, que é o 10º, e transforma em 2. Porque o 10º fala da cobiça. E quando ele lê assim, ó: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisa alheia, tudo isso é cobiça. Então, irmãos, eu disse do perigo de um imperador romano como Constantino estender a mão para a igreja e propor uma aliança. Mas isso vai, e aquilo fez nascer um decreto dominical. Mas vem aí um novo decreto dominical quando um império, ele mais diz assim, ó: quando os Estados Unidos, que nós entendemos que é a segunda besta, o país da liberdade religiosa, se aliar com a igreja, com o papado, a fim de dominar as consciências e fazer o que mesmo? E obrigar, não é recomendar, obrigar. E obriga-se por decreto. Obrigar os homens a reverenciar o falso sábado, que está no falso mandamento adulterado. Qual que é o falso dia de adoração? O domingo. Os povos de todos os mais países do mundo hão de ser induzidos a imitar o exemplo. Eu faço uma recomendação para a gente apresentar isso para o mundo. Então, se o selo de Deus é o sábado, a marca da besta é o falso sábado. Aguarde o domingo. Lembrem-se, irmãos, a Bíblia diz que Satanás quer pegar todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
faça-lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E quem não receber essa marca, o que vai acontecer? Você não vai poder comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Por que a marca da besta está na fronte? Assim como o selo de Deus. Porque aqui é a sede das decisões. Deus nos criou arbítrio. Então está diante de nós dois deuses, né? O verdadeiro, onde a primeira mensagem angélica recomenda pregarmos para todas as nações do mundo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado o seu livro. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o sábado é o mandamento criado por Deus, é o mandamento do Senhor teu Deus. Porque no sétimo dia o Senhor fez o céu, a terra e o mar. Então, irmãos, nós temos que escolher. E por que é também sobre a mão direita a marca da besta? Porque é símbolo de trabalho, as pessoas vão poder trabalhar. Eu não sei se você já leu o livro Eventos Finais, mas no livro Eventos Finais há um capítulo em que ele White trabalha as causas, né? Por que vai nascer o decreto dominical? E ela coloca ali várias razões. Por exemplo, ela diz que haveria um tempo de muita corrupção. É lógico que no Brasil não temos essa corrupção, né? Mas muita corrupção entre os líderes. Quando a crise econômica apertar, quando as catástrofes ambientais, ela diz que Satanás estudou os laboratórios da natureza e ele vai causar catástrofes, não é? E quando os governantes não conseguirem solucionar os problemas, então o líder dos Estados Unidos vai pedir socorro à autoridade religiosa. Em vez de buscar socorro em Deus, vai buscar socorro na religião romana. E a religião romana vai dizer: nós temos a solução. Esse mundo está amaldiçoado porque as pessoas não guardam a lei de Deus. E é verdade, nós temos a